Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Gente, aproveita que você está de pé, abra a Bíblia, o livro dos Salmos. Aleluia, Jesus. Localize, por favor, o Salmo 128. Salmo 128, por favor. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 128 inteiro. São apenas 6 versos, é um texto muito conhecido. Eu gostaria de ler com a igreja. Vou passar a leitura. O texto da palavra de Deus diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Diga assim: casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Diga assim: mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. Diga assim: Sião. E tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Diga assim: vida. E verás os filhos de teus filhos. E aqui eu vou repetir isso aqui que é lindo, hein? E verás os filhos de teus filhos. E a paz sobre Israel. Diga assim: casa, mesa, Sião e vida. Pode se sentar, glorificando a Jesus. Oh, aleluia. Bendito seja Deus. Querida igreja, a temática proposta para esse culto de ceia, um culto com a família, aonde nós anunciamos a morte e a ressurreição, mas não só isso, mas o retorno, onde Jesus prometeu vir buscar a sua igreja. A temática de hoje é que há felicidade na família que teme a Deus. Vou repetir esse tema para você. Há felicidade na família que teme a Deus. Por quê? Por quê? Eu não sei o que passa na cabeça de nós crentes às vezes. Às vezes, isso não ocorre só comigo, acho que com todos. Às vezes o crente ele anda com Asaf. Ele olha para a família dos vizinhos e ele acha que os vizinhos estão prosperando, a grama está mais verde. Ele vê os filhos correrem e vê as coisas acontecerem ao lado. E há uma perspectiva de que na casa do crente não pode ter felicidade, na casa do crente não pode ter alegria. Eu digo ao contrário: você quer ver alegria e você quer ter felicidade? Vai na casa de um crente verdadeiro, aí você vai ver. Vai na casa de um crente verdadeiro, aí você vai ter alegria, você vai ter felicidade, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a proposta é que há felicidade na família que teme a Deus. Asaf entendeu isso depois que ele contemplou o Senhor dentro da casa de Deus. Depois que ele olhou para fora, os seus pés quase escorregaram, mas ele contemplou e ele viu e falou: rapaz, na minha casa e na minha família tem alegria, tem felicidade. Por quê? Porque a minha casa, ela teme ao Senhor. São 3 dias que o mundo está pulando esse bendito carnaval achando que está alegre, mas os crentes não estão tristes não, porque eles
crentes que temem a Deus, eles precisam ter alegria e felicidade. Que alegria que é essa que é passageira, que dura uma semana? Na quarta-feira de cinza acaba. Mas a alegria do crente não está em um lugar. A alegria do crente está em uma pessoa. O nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a alegria do crente. A alegria do crente é essa. E a felicidade na casa daqueles que temem a Deus. Eu vou dar uma breve introdução, porque esse salmo ele fala sobre romagem. O que é romagem? Romagem é peregrinação. Os judeus eles tinham sete festas, aonde eles observavam as mais observadas. Eram 3 festas anuais, e não importa onde eles estivessem, eles tinham que sair de onde eles estavam para eles poderem cultuar em Jerusalém. Jerusalém era a sede, era o lugar onde estava o templo, era o local da adoração. Então não importa onde eles estivessem, uma vez ao ano eles teriam que peregrinar, eles teriam que enfrentar uma viagem. Só que nesse percurso de viagem eles enfrentavam muitos obstáculos, eles enfrentavam muitos desafios, tipificando a viagem do crente aqui nesta terra. Por quê? O apóstolo Pedro vai dizer que todo crente ele é peregrino e ele é forasteiro aqui nesta terra, aonde nós aguardamos a nova Jerusalém, a cidade santa que vem adornada do céu. Então todo crente ele também está em uma viagem, ele também está em uma peregrinação. E quando eles saíram do local onde eles estavam, rumo a Jerusalém, no percurso eles enfrentavam o sol, eles enfrentavam as pestes. No meio do caminho as cobras apareciam, no meio da jornada o escorpião aparecia, no meio da jornada havia chuva, no meio da jornada havia sol, e o sol, irmão, castigava, o sol desmotivava, o sol chegava a ser tão forte que a vontade era voltar para trás, mas eles tinham um propósito, e quem tem propósito ele não pode desistir, ele precisa continuar até o final. E qual que era o final? Eu preciso chegar em Jerusalém, porque em Jerusalém eu vou oferecer o meu culto, em Jerusalém eu vou oferecer a minha adoração, em Jerusalém eu vou entregar a minha oferta, e não tem nada que eu passe no percurso deste caminho que vai me travar no caminho, que vai me decepcionar no caminho, que vai tirar minha motivação no caminho. Não é o sol que vai tirar minha energia, não é o sol que vai tirar minha força. Por quê? Porque meu objetivo é entregar a minha adoração em Jerusalém. E quando eu chegar em Jerusalém, diz o Salmo 134, quando eu adentrar aos templos do Senhor, eu levanto a minha mão e eu adoro ao Senhor na beleza da tua santidade. Eu sei que a trajetória desse início de ano não foi fácil, ela foi árdua, o sol bateu, a chuva pegou, mas a gente chegou no templo para adorar a Deus. Então se chegou, não importa o que aconteceu no caminho, já que a gente chegou, então vamos adorar a Jesus direito, vamos glorificar a Jesus direito, porque Jesus está na casa e Ele veio para ser servido e adorado. Eu quero te dizer que não tem nada no percurso que pode parar no crente. Eu preciso dizer isso para a igreja. Cenários mudam, mas o propósito continua. Você vai enfrentar mudança de cenário toda semana, mas se você tiver um propósito e você permanecer firme com esse propósito, os cenários podem mudar, mas o meu propósito ele precisa continuar firme. Eu estava lendo a palavra de Deus hoje, e o Senhor me mostrou um propósito na vida de um homem chamado Simão Pedro. Em Lucas capítulo de número 5, versículo de número 10, o Senhor vai fazer uma chamada, e está ali Tiago. Porém, o Senhor Jesus vai dar uma palavra diretiva, irmão Edson.
a Pedro. E após como o Senhor tem um diálogo com Pedro, o Senhor Jesus vai dizer assim para Pedro: Pedro, de agora em diante, você não vai ser mais pescador de peixe, Pedro. De agora em diante, Pedro, você vai ser pescador de homens. Diga assim: propósito. Diga assim: propósito. Então, qual que era o propósito de Deus para a vida de Pedro, irmãos? Diga assim: ganhar almas. Diga assim: AD. Diga assim: AD. Nasci de novo. Cada crente, um evangelista. Eu vou repetir. Diga assim: AD. Nasci de novo. Cada crente, um evangelista. Talvez você está achando assim: meu propósito é esse. Existem alguns, mas o verdadeiro propósito é esse aqui: ganhar almas para o Senhor Jesus. É exatamente o diálogo que Jesus está tendo com Pedro. Pedro, você tinha uma vida anterior, Pedro, eu sei como era a sua vida anterior, porque Jesus aparece para ele e diz assim: o teu nome não vai ser mais esse, o teu nome vai ser esse agora. Era Deus dizendo para ele: você é filho de Jonas, eu conheço o teu passado, mas eu também conheço o teu presente, porque o teu nome é Simão, mas você também já se chamou Cefas. Era Deus dizendo para ele: eu conheço o teu passado, eu conheço o teu presente, mas Pedro, eu preciso te dizer, eu também tenho um futuro preparado para você, Pedro. E a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixe. O meu propósito para você, Pedro, é ser pescador de almas. Esse era o propósito. O propósito de Deus para Pedro era esse. E o propósito de Deus para a Assembleia de Deus Nasci de Novo é esse. Não faz sentido a gente estar reunido aqui se a gente não entender que cada um do que está aqui é um ganhador de alma. O propósito de Deus nesse culto de ceia é falar ao teu coração: eu te chamei para você ganhar almas para o meu reino, meu filho. Esse é o propósito. Pastor, mas e o cenário pode mudar? É sobre isso que eu estou falando, o cenário vai mudar. Só que o problema é, às vezes o cenário muda na vida de alguém e esse alguém perde o foco de propósito, porque Pedro também passou por isso. O texto vai dizer que o cenário mudou, porque quando Jesus está falando para Pedro que ele vai ser pescador de almas, Jesus está vivo na frente de Pedro. Só que o texto vai dizer que Jesus, ele entregou a sua vida, ou seja, ele morreu, ele ressuscitou, porém o cenário mudou. Jesus não estava mais presente, porque o cenário mudou. E lembra aquele propósito que Deus falou para ele: eu te chamei para ganhar almas. Eu te chamei para ganhar almas. O texto vai dizer em João, capítulo de número 21, que Pedro se reúne com algum de seus irmãos e diz assim: quer saber de uma coisa? Vamos pescar. Só que Pedro não está falando de pescar homens, Pedro não está falando de pescar almas. Pedro está querendo voltar à velha vida, à velha prática, e ele tem um propósito na sua vida. Qual que é? Ganhar almas. Só que ele está perdendo o propósito porque o cenário mudou. E por causa que o cenário mudou, ele está perdendo a visão, está perdendo o foco e está perdendo o propósito. Só que o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, vai de encontro à vida de Pedro e diz: Pedro, eu vim aqui ajustar algumas coisas com você. Por quê? Porque o cenário mudou, mas eu quero te dizer, Pedro, o propósito ainda continua na tua vida. Por quê? Pedro, Rabacalassúria. Pedro, o meu propósito ainda continua na tua vida. Pastor, o senhor nem sabe como tudo virou. E eu posso dizer, a morte pode chegar. Como Deus pode livrar da morte
aqui. Cenários entram, cenários mudam, mas o Senhor está falando que nós precisamos permanecer no propósito. Diga assim: eu queria que você profetizasse isso aí. Gostaria muito que você profetizasse isso na sua própria vida. Diga assim: cenário não muda propósito. Vamos melhorar isso. Diga assim: cenário não pode mudar propósito. Você consegue entender isso? E como que Jesus vai restaurar Pedro para que ele entendesse o propósito novamente? Jesus aparece a Pedro em João 21, a partir do verso de número 15 ao 17. Aí Jesus vai ter um diálogo com Pedro. Sabe o que Jesus vai dizer para Pedro? Porque Jesus monta o cenário todo novamente, de quando Pedro havia negado Jesus por 3 vezes, e por 3 vezes Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? E aí o que Jesus, olha Jesus restaurando o propósito, pega isso aqui, olha isso aqui, pastor. Não é uma fala simples, você me ama, não. Jesus está restaurando o propósito, porque no final dessa fala que Pedro diz, eu te amo, sabe o que Jesus vai dizer para ele? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro está pescando peixe, por causa que mudou o cenário, e Jesus está dizendo: não, Pedro, eu quero que você esteja focado no propósito. E qual que é o propósito? Apacentar ovelhas. Pedro, 3 vezes: tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Cenário muda, mas o propósito continua. Cenários podem mudar, mas o propósito precisa permanecer. E Jesus está falando conosco, porque é possível que a gente entre e saia cenário, e aí a gente para pensar: acho que Jesus não me chamou para isso, acho que Jesus não quer que eu faça isso. Só que Jesus está tendo encontro contigo no dia de pés. E você já tem toda a tua força e está sabendo que não está dando certo. E Jesus está dizendo para você: a sua força não vai dar, não vai dar do seu jeito. Por qual motivo? Porque Jesus apareceu de novo no cenário e disse assim: ó, é melhor vocês lançarem a rede lá no lado direito, viu? Que eu já conversei com o cardume de peixe, e eles passaram para o lado direito do mar. E se você lançar a sua rede segundo a minha palavra, vai ter pescaria sobre a tua vida, assim diz o Senhor. E eles ouviram, lançaram. O texto diz que eles escolheram 153 grandes peixes. E por ouvir a palavra, por contar, olha, eu já ensinei isso. Um judeu só conta quando ele separa o dízimo. Você deu glória a Deus? Vou repetir que você dá glória a Deus. O judeu, quando conta, ele separa o dízimo. 153 grandes peixes. Era Pedro dizendo: tem 16 peixes no Senhor aqui. Olha que graça. Tem uma quantidade de peixe aqui para o Senhor. Porque o judeu, quando conta, ele separa. Só que qual que é a bênção de entregar aquilo que é de Deus? A primeira pesca, o texto diz que as redes se... Só que essa aqui de João 21, o texto diz que a rede não. Por qual motivo? Não teve perca. Eu vou profetizar isso aqui na sua vida. Não vai ter perca, não vai ter perca, não vai ter perca. Você não vai trabalhar arduamente a noite inteira. Eu estou a profetizar que é só um tempo, filha. É só um tempo, filho. Parece que é tudo em vão, não parece? Parece que é tudo à toa, não parece? Mas Jesus está falando contigo: não vai ter perda. Os peixes vão ser graúdos. Os peixes vão ser graúdos. Não vai ter perda. Você não vai passar a noite acordada em vão e nem à toa. Mas Deus está dizendo: só separa aquilo que é meu. Não vai ter perda. Não vai ter perda. Não vai ter perda. Seja qual
pescando, meu filho. Que costurar a rede é um ministério, é uma vocação. É só ler Marcos e Lucas. Consertar a rede é ministério e vocação. Só que no verso número 10, olha aí, mano. Tô sem esboço hoje, irmão. Eu deixei meu celular cair. Caiu de costas, o esboço fica aqui. Aí o Gabriel falou assim: pastor, prega o que Deus colocou no coração. Então vamos lá, né? Vamos pregar o que Deus manda, né? O texto diz assim: disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora vocês apanhou. Só que Jesus já tinha ido na frente deles, já tinha acendido a fogueira e já tinha tudo preparado. Jesus não precisava de nada daquilo. Aí a gente pensa: Deus precisa de dízimo, de oferta? Não precisa. Precisa, pastores? Precisa. Quem é que precisa? A igreja. Você entendeu isso? A igreja. As obras que estão sendo feitas aqui estão sendo feitas por voluntariedade. Nosso irmão instalou aqui o ar-condicionado e ele não cobrou R$1 para instalar, mas foi uma oferta que ele deu ao ministério. Mas o ministério não deu uma oferta para ele, deu uma boa oferta para ele. Deu uma boa oferta para o irmão, porque a Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Então Jesus não precisa de fato. A Bíblia diz que ele é dono, irmão. Ó, você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Porque colocaram na sua cabeça que quem é dono do dinheiro é Satanás? Não. Quer ver o Satanás fica sem dinheiro, irmão. Quem é dono do ouro e da prata é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus. A gente tem que dar glória a Deus por ele. Por ele ter nos abençoado. E é a igreja que precisa comprar as coisas, precisa pagar, fazer tudo. E é a maneira que Jesus decidiu abençoar a sua vida e ponto final. Ou seja, Jesus nem precisava, mas ele diz assim: ó, traz aí o peixe que vocês escolheram para mim, que eu quero comer junto com vocês. Trazendo os peixes que vocês apanham. Jesus que deu! Foi Jesus que deu o peixe para eles. E Jesus falou: não, traz aí o do peixe que vocês apanham. Aí eu aprendi algo interessante. Porque Pedro, quando ele vai pescar, antes do seu chamado, quando ele lança a sua tarrafa, ele lança a vara, quer que seja, o peixe está vivo dentro do mar. Só que quando ele puxa o peixe para fora, o peixe ele morre. Só que quando Jesus passou na vida de Pedro, Jesus disse para ele: a partir de hoje você vai ser pescador de almas. E o pescador de almas, ele lança a vara para alguém que está morto, mas quando chega em Jesus ele ganha a vida. Chegou morto, mas ganhou vida. Então, a mensagem é simples hoje. Não perca o propósito quando o cenário mudar, Pedro. Cenários vão mudar na sua vida, vão entrar, vão sair. Jesus pede para mim reafirmar isso aqui. Cenários mudam, propósitos não podem mudar. Você é um ganhador de almas. Já disse, cada membro um evangelista. Você é um ganhador de almas. E você precisa entender que quando você lançar a sua rede, as almas vão vir mortas, mas quando chegar até Jesus, elas vão ganhar vida para a glória de Deus. Amém, mesmo. A gente aplica essa mensagem aqui para a gente já finalizar. Nessa peregrinação, voltamos nos Salmos, né? Nessa peregrinação, nessa jornada de peregrinação, eles enfrentavam tudo o que é mudança de cenário. E às vezes, nesse trajetório de ida, Alex, poderia até haver uma discussão no meio do caminho, mas eles tinham que chegar lá no destino final. Mas eles tinham que chegar lá no destino final. Tinham que seguir em frente, porque o objetivo deles era chegar até Jerusalém para entregar a oferta, o louvor e a adoração. E quando eles chegavam em Jerusalém, eles eram restaurados. Era assim, era dessa forma. Então há mudanças na nossa vida que a gente precisa entender que tem coisas do passado que a gente precisa deixar, irmão, nessa trajetória de fé. Você quer ver o que o apóstolo Paulo diz ao Filipenses? Se eu não me engano é 3,13. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que eu devo me esquecer das coisas que para trás ficam e eu avanço para as que estão diante de
de mim. Só que a gente precisa entender. Você quer ver um algo? É retórico isso aqui, é retórico. Mas eu digo porque eu quero também. Quem quer avançar aqui, irmão? Eu quero. Tem mais alguém que quer avançar? Eu também quero. Só que o que a gente precisa entender, Buca, que para a gente avançar, a gente precisa esquecer algumas coisas que estão ficando para trás. Eu não estou dizendo pessoas, tá? Estou dizendo coisas. Esquecendo de coisas que ficaram para trás, para avançar para aquelas que estão adiante de mim. Para avançar, eu preciso esquecer. Ou seja, Jesus me fez entender algo, irmãos, que a âncora na nossa vida, que a gente precisa levantar. Então, o que é a âncora? A âncora é o que mantém o barco firme no porto. E quando você issa uma âncora, o barco fica firme, ele não consegue ir para frente, para trás, para um lado e para o outro. E o que o apóstolo Paulo está profetizando é o seguinte: se você não levantar essa âncora, você não vai conseguir avançar. Então levante, isse essa âncora aí e avance. Siga em frente. Só que há uma outra verdade, Hebreus 6, acho que é Hebreus 6, hein? Deixa eu conferir. A carta do apóstolo Paulo, eu já estou dando autoria para o apóstolo Paulo, né? Porque para mim é, irmãos. A carta aos Hebreus 6, versículo de número 19. Vamos ler o 18, põe o 18. Verso 18: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é improvável que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança. Diga assim: esperança. Verso de número 19: a qual temos como o quê? Como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. O escritor aos Hebreus está dizendo exatamente isso. O apóstolo Paulo diz que tem âncoras que a gente precisa levantar. Vamos lá? Se você não for, o barco não sai do lugar. Vamos lá. Tem âncoras que a gente precisa, mas tem âncoras que a gente precisa. A âncora que eu preciso levantar são de coisas que estão me amarrando com o passado, e eu não consigo vencer. Fico preso. Eu preciso levantar para mim poder avançar. Mas tem âncoras que eu preciso me firmar. E qual que é o nome dessa âncora? Esperança da volta de Jesus. A esperança da volta de Jesus é que vai manter o meu barquinho firme. Pode vir vento, pode vir tempestade, mas o seu barco vai ficar firme para a glória de Deus. Entendemos isso? Versículo de número 2 do Salmo 128, e a gente segue para finalizar. Esse salmo é uma trilogia. O que é uma trilogia? Quando você lê um salmo, a trilogia, você tem que ler 3 salmos de uma vez. Você começa no Salmo 120, então você lê o 120, 21 e 22. Aí depois você lê 23, 24 e 25. Então nesse caso nós deveríamos ler 26, 27 e 28, porque eles foram escritos numa sequência de trilogia, para você entender o contexto amplo do que o escritor quer dizer. E no versículo de número 2, ele vai liberar algo aqui maravilhoso. Ele diz assim: lembre que esses homens são peregrinos, estão na viagem, forasteiros. Ele diz assim, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Há 2 verdades aqui. A primeira verdade é conscientização. A segunda verdade é proteção. Por que conscientização? O Salmo 127 está atrelado com o Salmo 128. E olha o que o Salmo 127 vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha que interessante o verso 2, que ele está falando de trabalho. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus enquanto eles dormem. O que é essa conscientização? Jesus não está falando assim, não é que você não tem que trabalhar, não é que você não tem que acordar cedo, nada disso. A conscientização é que a gente tem que trabalhar, a gente tem que acordar cedo. Todo homem é dignificado pelo seu trabalho, mas o
dizendo assim: você pode trabalhar, você pode se esforçar, mas não se esqueça quem te deu a força para trabalhar. Não se esqueça quem te deu a saúde para você granjear coisas lá do lado de fora. Não te esqueça que quem mantém essa porta aberta sou eu, viu, meu filho? Não te esqueça disso. Diga assim: conscientização. E segunda vez é proteção. Diga: proteção. Por qual motivo proteção, irmãos? Nesse período aqui, eles plantavam e os saqueadores ficavam só de olho, esperando eles plantar, regar, adubar. Para qual motivo? Para que no momento da colheita eles viessem fazer o quê? Roubar. Os filisteus viviam disso. Só que o texto vai dizer assim: pois você comerá do trabalho das tuas mãos. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Que a nossa semeadura não vai ser em vão. O Senhor protegerá tudo aquilo que a gente tem semeado. Eu vou profetizar isso na sua vida: que o saqueador não vai roubar aquilo que lhe pertence. Eu estou profetizando que a praga não vai adentrar no teu arraial, não vai trazer destruição. Você vai desfrutar com qualidade daquilo que Jesus tem tanto te abençoado, meu irmão. E sem saber, o pastor Ricardo já profetizou isso também. Diga assim: eu sou protegido. Proteção é isso. É Deus impedindo que o saqueador entre. É Deus impedindo que a praga entre. E não só isso, tem gente que tem muito, mas não consegue desfrutar daquilo que tem. Tem gente que tem muito, mas não consegue ter qualidade daquilo que tem, irmão. E a gente, na nossa simplicidade, temos desfrutado daquilo que o Senhor tem nos abençoado. O que o Senhor Jesus tem prometido para a sua igreja é uma vida com qualidade. Vida com qualidade. Verso de número 3 diz: a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Se fosse hoje o dia da pastora pregar, ela pegaria sobre a casa e a mesa, não é, pastor? E a vida. A profecia aqui vai para os varões agora, hein? Mexer com os varões. Porque assim, dos varões aqui, quem quer ter uma mulher frutífera? Dos varões. Foi muito fraco, hein, irmãos? Vou dar uma nova chance. Quem quer ter uma mulher frutífera, abençoada? Todos nós. Todos nós. E glória a Deus, sua mulher é frutífera, abençoada, glória a Deus. E o texto diz: ao lado da tua casa. Só que aqui para nós, para que a mulher possa ser frutífera e produzir, é obrigação do varão cuidar da raiz da mulher. Aleluia! Ei, glória a Deus, a Keila já está cuidando aqui. Vai, Guga, recebe, filho, vai casar. Quer casar? Então já vai receber. Vai ser. Então, cadê os machos aqui da igreja? São casados. E tem certeza que é macho? Cadê os machos? Que são casados. É sua obrigação, irmão, cuidar da raiz da sua videira aí, para ela frutificar. E lá vai, hein? Tem que adubar, tem que regar, e de vez em quando tem que podar. Senão ela gasta tudo que está no seu cartão. Senão ela gasta tudo que está no seu cartão. Vai. Poda. Sinto que Jesus está falando nessa região aqui. Ela está aqui, igreja. Diga assim: adubo, rega e poda. É obrigação do homem dar limites. Amém? Sim ou não? A mulher é abençoada quando o homem entende essas questões. Não é ser limitado. Não é, estou falando isso não. Pelo amor de Deus, não estou me entendendo, né? É verdade.
queremos ter uma mulher frutífera, abençoada, mas nós temos que aprender a cuidar das raízes também, irmãos. Eu digo isso, uma mulher, quando ela se sente amada, ela multiplica o amor que ela recebe. Ainda que ela não tenha o amor de um homem físico, irmão, quando ela entende que Jesus ama ela, não tem lobo que toma o coração. Quando uma jovem entende que Jesus chama mais do que esses moleques aí na rua, cadê os avivamentos do jovem agora? Vai para os meninos também. Vai para os meninos também. Quando vocês entenderem que Jesus ama vocês mais do que qualquer menino aí fora, vocês vão ficar procurando em A, B e C, porque a plenitude do amor não está em alguém. A plenitude do amor está em uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz: Deus é amor. Ok? Então nós precisamos entender isso. Raízes bem adubadas, regadas, com pontas podadinhas de vez em quando, que é bom para todo mundo. Vamos finalizar? Verso número 4 diz assim: eis que assim será o homem, e eis que assim será o homem, abençoado o homem que teme a Deus. Eis que será assim como? Conforme os versículos anteriores. Jesus não está falando que o homem vai ser abençoado quando ele comprar um carro, uma casa, tudo isso é bom, tudo isso faz parte. Quando entrar na faculdade federal, quando entrar nas faculdades da vida, não é só isso, não estou falando só isso, isso faz parte, é um contexto. Mas o texto está dizendo assim: o homem, que aqui entra no sentido homem e mulher, o homem será abençoado como? Quando ele entender que o verdadeiro princípio da bênção está em Jesus, mas em sua família. A maior bênção que o homem pode construir se chama família, gente. Pai, mãe, filhos, irmãos. Essa é a maior bênção na vida de um homem. O que você tem é aquilo que Jesus decidiu que você tivesse como bênção. Glória a Deus, está tudo certo. Mas a bênção maior que existe na vida do homem aqui nessa terra, não estou falando de salvação, falando nessa terra, a maior bênção que um homem pode ter se chama família. Então, em nome de Jesus, hoje é culto da família. E você é abençoado por causa que você tem uma família. Dá para a gente cuidar melhor da nossa família, irmãos? Sim ou não? Dá. Verso número 5: o Senhor te abençoará desde Sião. E o interessante, irmãos, que Sião era uma cidade forte. Lembra de Melquisedeque? A Bíblia diz que ele era rei ou sacerdote de Salém. Sabe que Salém se transforma em Jebus, que é Jerusalém, e Jerusalém é Sião. Então dizer que Melquisedeque era sacerdote de Sião é o correto. E a carta aos Hebreus vai dizer que Jesus, ele tem o sacerdócio perpétuo através da linhagem de Melquisedeque. Então o ato profético aqui da palavra de Deus, o Senhor te abençoará desde Sião, não é que a gente tem que se converter ao judaísmo e ir lá para Jerusalém, para os montes de Sião, não é isso. O que ele está dizendo assim, vai chegar um homem, um judeu de 33 anos de idade, que ele vai ofertar a sua vida, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar, e por causa desse Sião, não pela geografia, mas por causa do ato profético, aqueles que passarem por Sião, que é Jesus, esses vão ser abençoados sobre a sua vida. Quem aqui confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua alma e da sua vida? Então Deus está dizendo: você é mais que abençoado. O Senhor te abençoará desde Sião. E para finalizar ele diz assim: e verá os filhos de teus filhos. Só que antes ele diz assim: tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. O Salmo 126 contextualiza o Salmo 128, porque o Salmo 126 diz assim: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltavam de Sião, ao Sião aqui, estávamos como que os que sonham. Ou seja, o que ele está falando aqui? Ele estava falando num contexto de cativeiro, um período de retorno, aonde os homens estavam voltando para Jerusalém,
estão vendo a cidade destruída, estão vendo a cidade queimada, as portas queimadas aos fogos, a cidade toda virada ao contrário. Só que a profecia está dizendo assim: vocês verão o bem de Jerusalém novamente. Sabe o que o Senhor está falando? Vai ter novo recomeço para todos aqueles que passaram por Sião. No seu lugar, fique de pé, para parecer que está acabando. Todos aqueles que passaram por Sião, todos aqueles que peregrinaram nessa jornada de fé, todos aqueles que passaram nessa jornada, eles passaram por Cristo. E o ato profético para dizer é: vocês verão o bem de Jerusalém novamente. Não contemple pelos seus olhos, porque seus olhos estão vendo as coisas ruídas, mas o Senhor está dizendo: vai haver novo recomeço para a tua vida, meu filho. Eu começarei de novo a grande obra das mãos, pois aquele que começou a boa obra em vós, Ele é fiel para concluí-la. Se nós estamos em Jesus, nós somos novas criaturas. Então não olhe o cenário com os seus olhos físicos, porque a promessa da parte de Deus é: haverá novos recomeços da parte de Deus. Ore comigo: Senhor Jesus, nós precisamos de novos recomeços, Pai. Precisamos, meu Deus querido, entender que a bênção do Senhor está em Jesus, e o Senhor tem abençoado a nossa família de uma maneira especial, Jesus. E todos aqueles que estão em Ti não precisam procurar fora. Há felicidade na família que teme ao Senhor, e não importa a crise que as famílias vêm enfrentando, Senhor, se há ruínas, Senhor, se há desolação, se há cativeiro, a promessa é, Jesus, que haverá novos recomeços, haverá novos recomeços, haverá novos recomeços. Então, meu Pai, eu estou ministrando sobre a tua igreja novos recomeços da parte do Senhor. E se tem um crente avivado e cheio do teu Espírito aqui nesta noite, aviva ele com novos recomeços para a glória de Deus. E se você recebe essa palavra,